Num mundo que começava a se encher de gente, também crescia algo preocupante: a maldade. As pessoas, em vez de seguirem os passos de Deus, começaram a agir como Caim, violentas, egoístas, desobedientes. A terra estava se tornando um lugar sombrio, cheio de injustiça. Mas, em meio a tudo isso, existia alguém diferente, um homem que ousou nadar contra a corrente. O nome dele era Enoque. Ele via tudo o que acontecia ao seu redor: a maldade, o desprezo por Deus, mas não se deixou contaminar. Enoque era corajoso. Mesmo sendo minoria, mesmo sendo zombado, ele escolheu continuar servindo a Jeová. Essa é a história de um homem que brilhou numa época escura. A história de um fiel, chamado Enoque. Mas, por que será que aquelas pessoas faziam tanta coisa errada? A resposta está lá no começo de tudo. Lembra da história de Adão e Eva? Eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto que ele havia proibido. Mas, quem foi que os influenciou? Foi um anjo que escolheu se rebelar. A Bíblia o chama de Satanás. Desde então, esse anjo mau tem feito de tudo para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Ele quer que todos sejam maus, assim como ele. E nos dias de Enoque, a influência de Satanás estava por toda parte. A maldade se espalhava como uma doença. Mas mesmo assim, Enoque continuava firme. Até que um dia, Jeová deu a Enoque uma missão difícil. Ele tinha que levar uma mensagem séria para aquele povo. E Enoque obedeceu. Com coragem, ele anunciou: Deus vai destruir todos os maus. Imagina a reação daquela gente. Eles não gostaram nada do que ouviram. Ficaram furiosos. É bem possível que até tenham tentado matar Enoque. Mas ele não recuou, não se calou. Ele sabia que precisava fazer o que era certo, mesmo que isso custasse sua própria vida. Enoque foi um verdadeiro exemplo de coragem, num tempo em que quase ninguém mais queria ouvir a verdade. Jeová viu o quanto Enoque era fiel, e o quanto o mundo ao redor dele era perverso. Então, num gesto de amor e proteção, Deus não deixou que Enoque continuasse vivendo por muito tempo naquele lugar tão ruim. Enoque viveu só 375 anos. Talvez você pense: 365 anos, isso é muito tempo. Mas naquela época, os seres humanos eram bem mais fortes e viviam muito mais do que isso. Só para ter uma ideia, o filho de Enoque, Metusalém, viveu incríveis 969 anos, sendo o homem que mais viveu segundo a Bíblia. Mesmo assim, Enoque teve uma vida curta comparada aos outros. Deus poupou seu servo leal de continuar vendo tanta maldade. Mas, depois da morte de Enoque, o mundo ficou ainda pior. As pessoas já nem tentavam mais esconder o que faziam de errado. A Bíblia diz que elas só pensavam no que era ruim todo o tempo, e que a terra ficou cheia de violência. Era um tempo escuro, um tempo em que quase ninguém queria saber de Deus. Mas a história de Enoque continua sendo uma luz nesse cenário sombrio. Em um tempo em que os israelitas ainda estavam no deserto, alguns homens ficaram rebeldes. Eles não queriam mais obedecer a Moisés. Os que lideravam essa rebeldia se chamavam Corá, Datã e Abirão. Além desses, mais 250 homens ficaram do lado deles. Obstinado em seus corações, esses homens disseram para Moisés: Já estamos cansados de vocês. Por que você acha que pode mandar na gente? E por que só Arão pode ser o sumo sacerdote? Jeová não está só com vocês, está com a gente também. Ao ver a situação, Jeová não gostou nada disso, porque para Jeová, aqueles homens estavam se rebelando contra ele.
Moisés, amigo do verdadeiro Deus, respondeu para Corá e para os outros homens: venham amanhã para o tabernáculo e tragam incenso para queimar. Jeová vai mostrar quem ele escolheu. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então Jeová disse para Moisés e Arão: saiam de perto de Corá e dos amigos dele. Enquanto isso, Datã e Abirão estavam em suas barracas. Eles desobedeceram a Moisés e não foram ao tabernáculo. Em seguida, Jeová disse para todo mundo sair de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Então todos fizeram isso, menos Datã, Abirão e seus familiares. De repente, Jeová abriu um buraco enorme no chão e fez aqueles rebeldes caírem dentro dele. Em seguida, Jeová fez cair fogo do céu e queimou Corá e os 250 homens que estavam lá no tabernáculo. Logo depois, Jeová disse para Moisés: pegue 12 bastões, um para cada tribo de Israel. Escreva no bastão o nome do chefe da tribo. Mas no bastão da tribo de Levi, escreva o nome de Arão. Coloque os bastões no tabernáculo. Eu vou fazer flores nascerem no bastão do homem que eu escolher para ser sumo sacerdote. No dia seguinte, Moisés fez o que verdadeiro Deus havia pedido. Moisés foi ao tabernáculo pegar os bastões. Consegue imaginar o que aconteceu em seguida? Nasceram flores no bastão de Arão. Então, Moisés mostrou os bastões para os homens mais importantes de cada tribo. Assim, todos ali presentes teve certeza de que Jeová tinha escolhido Arão para ser o sumo sacerdote. Essa lição nos mostra o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz: sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos. Gostou deste vídeo? Deixe seu like e suas sugestões para os próximos vídeos. E não deixe de se inscrever no canal para aprender mais sobre a Bíblia. Imagine um lugar onde a maldade parecia não ter fim. Uma cidade poderosa, cheia de riquezas, mas também de violência e injustiça. Essa cidade se chamava Nínive e ficava no coração da antiga Assíria. Foi ali que Jeová, o Deus verdadeiro, decidiu agir. Ele escolheu um homem para levar uma mensagem urgente aos habitantes de Nínive. Era hora de mudar de vida. Esse homem era o profeta Jonas. Mas, ao invés de obedecer, Jonas fez o contrário. Em vez de seguir rumo a Nínive, ele embarcou em um navio com destino a Tarsis, um lugar bem distante na direção oposta. Por que Jonas fugiu? O que ele temia? E o que aconteceu depois disso? A história que você vai ouvir agora é cheia de surpresas e ensinamentos e mostra como ninguém pode fugir dos planos de Deus. Jonas achou que podia fugir. Pensou que, ao embarcar para Tarsis, conseguiria escapar do que Jeová havia mandado. Mas durante a viagem, algo aconteceu. O céu escureceu, o vento começou a soprar com força, e de repente, uma tempestade violenta caiu sobre o mar. As ondas batiam com tanta força no barco que os marinheiros ficaram apavorados. Cada um começou a clamar ao seu Deus, tentando entender por que aquilo estava acontecendo. No meio do desespero, Jonas revelou a verdade. A culpa é minha. Jeová me mandou fazer uma coisa, e eu fugi. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Imagina só, um homem reconhecendo seu erro e aceitando enfrentar as consequências. O que será que os marinheiros fizeram? E o que aconteceu com Jonas depois disso? Os marinheiros não queriam lançar Jonas ao mar. Eles tentaram de tudo para salvar o barco, mas a tempestade só piorava. Jonas insistiu. Ele sabia que aquela tempestade era consequência da sua fuga. Com muito pesar, os marinheiros finalmente o jogaram no mar. E no mesmo instante, a tempestade parou. O mar ficou calmo, como se nada tivesse acontecido. Jonas começou a afundar nas águas profundas. Ele achou que seria o fim. Sentiu o peso da culpa, o medo da morte, e no meio do desespero, orou a Jeová. Foi então que algo inacreditável aconteceu. Jeová mandou um peixe gigante. O animal engoliu Jonas, mas ele não morreu. Dentro da barriga do peixe, cercado pela escuridão e o silêncio do mar, Jonas fez uma oração sincera.
Jeová, prometo que de agora em diante vou sempre te obedecer. 3 dias e 3 noites se passaram, e Jonas, arrependido, estava pronto para cumprir a missão que havia tentado evitar. 3 dias se passaram, 3 longos dias dentro da barriga de um peixe gigante no fundo do mar. Mas Jeová não havia abandonado Jonas. Depois de ouvir sua oração, Jeová ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. Jonas estava vivo, salvo, e agora, o que viria a seguir? Será que ele poderia voltar para casa e seguir sua vida normalmente? Não, Jeová voltou a falar com ele e deu a mesma missão. Vá até Nínive. Dessa vez Jonas não fugiu, ele obedeceu. Caminhou até a grande cidade e, quando chegou, falou em voz firme para o povo. Em 40 dias Nínive vai ser destruída. Uma mensagem direta, um aviso claro. Jonas tinha feito sua parte. Mas o que será que as pessoas más de Nínive fariam com esse aviso? Iriam rir, ignorar ou mudar de vida? Algo inacreditável aconteceu, algo que ninguém, nem mesmo Jonas, esperava. Os habitantes de Nínive ouviram a mensagem de Jonas e se arrependeram. O povo, antes violento e cruel, começou a mudar de atitude. Até mesmo o rei de Nínive reconheceu que haviam feito coisas erradas e tomou uma decisão surpreendente. Em um decreto oficial, ordenou que todos jejuassem e se humilhassem diante de Deus. Ele disse: "Vamos pedir para Deus nos perdoar. Talvez ele decida não matar a gente." E então, Jeová viu o arrependimento verdadeiro daquelas pessoas, viu que estavam dispostas a mudar, e por isso decidiu poupá-los. A cidade não seria mais destruída. Mas nem todos ficaram felizes com essa decisão. Quando Jonas viu que Nínive não havia sido destruída, sua expressão fechou. Ele não conseguia aceitar. Como assim Jeová ia perdoar aquelas pessoas? Será que ele tinha esquecido de tudo o que elas haviam feito? Cheio de raiva, Jonas saiu da cidade emburrado. Ele caminhou para um lugar afastado e se sentou embaixo de uma planta chamada cabaceiro. Ali, na sombra da planta, ele ficou esperando. Quem sabe Jeová mudaria de ideia e destruísse a cidade de qualquer forma. Mas no dia seguinte, algo curioso aconteceu. O cabaceiro secou, sua sombra desapareceu, e o calor escaldante fez Jonas se sentir ainda pior. Ele ficou irritado e chateado. Como aquela planta pôde morrer tão rápido? Foi então que Jeová falou com Jonas e lhe ensinou uma lição poderosa. Jonas, você ficou triste porque essa planta morreu, mesmo sem ter feito nada para cultivá-la. Se você sentiu pena de um simples cabaceiro, não acha que as pessoas de Nínive são muito mais importantes? Jonas ficou em silêncio. Jeová estava mostrando que cada vida tem valor e que ele é um Deus de misericórdia. Mas e Jonas? Ele aprenderia essa lição ou continuaria preso em sua própria visão limitada?